Olá, estamos chegando com mais um Zona Esportiva. Hoje é quinta-feira e o tempo ainda continua fechado. Aí o pessoal que pretende fazer esporte final de semana preocupado, né, com a condição do tempo. Mas já se sabe, inclusive, que a rodada do veterano foi transferida em decorrência de uma alteração que está acontecendo aí na coordenação. Pode assumir um novo diretor para cuidar da situação das arbitragens. E por isso resolveram, então, por bem, é melhor transferir a rodada do final de semana. Nós estamos chegando com todas as informações nesta quinta-feira, lembrando sempre que nós temos o apoio cultural do Walter Beltrame, onde você encontra seu material de construção. Walter Beltrame é seu nome em materiais de construção. Também o Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com garantia e com qualidade. Ali próximo ao fórum, 2 quadras sintéticas, um amplo salão com telão, com televisão, churrasqueira, você pode bater uma bolinha e depois confraternizar com os amigos tranquilamente, tem um amplo estacionamento. Também está conosco a Academia Del Padre, o Bracini, fazendo sempre aquela promoção dos domingos, você aluga por um preço bem módico, o tempo que você quiser e pratica o pádel. Já pode levar sua família lá para conhecer também o local e aproveitar o espaço, o amplo espaço que tem a Academia do Pádel. Está conosco aqui Matheus Beltrame. Tudo bem, Matheus? Bom dia. Tudo bem, presente. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Semana boa? Como é que foi? Semana cheia? Foi boa semana, com certeza. Tem já algumas novidades para nós sobre a Copa Temos, Santa Maria? sim. Vamos poder informar aos nossos telespectadores, né? Mas, em primeiro lugar, Tess, já que tu tocou nesse assunto da rodada, né? Estou conversando ontem com o Sérgio Silva, né? Que foi a pessoa designada para esse controle da arbitragem, e ainda vai ter uma reunião segunda-feira para definir a sua posse, né? Se irá ocorrer ou não, mas de qualquer forma, pela amizade que a gente tem com ele, né? Eu, em meu nome, quero desejar, se ele realmente topar essa empreitada, né? Que é algo que será definido exatamente na segunda-feira, que ele possa desenvolver o melhor trabalho possível e capacidade ele tem, né? E que as pessoas respeitem, né? Não vamos usar o profissional agora, o Sérgio Silva, como um balcão de negócios, né? Para você estar toda hora reclamando, conversando, enfim, querendo tirar a sensação. Não, ele é uma pessoa que vai estar colaborando com a FUVESMA e acho que a medida é necessária. A gente tem visto algumas coisas e ontem eu até conversava com o Morelli sobre uma situação do jogo entre Figueira e São Lourenço que foi um empate e realmente algumas coisas realmente estão deixando muito a desejar, né? E cabe a todos nós criarmos um ambiente melhor de prática do futebol de campo aos sábados à tarde, né? Eu não deposito o que está acontecendo apenas na conta da arbitragem. Eu acho que nós, enquanto desportistas, também devemos muitas vezes repensar as nossas atitudes, sermos um pouco mais, digamos assim, respeitosos, né, as situações que ocorrem dentro de campo, procurar entender que o espírito desportivo ele deve vir em primeiro lugar para que a gente possa ter uma prática sadia. Eu acho que o que está levando a FUVESMA a tomar corretamente uma decisão como essa é que, na verdade, alguns jogos estão se transformando em guerra, né? Nós estamos deixando de ter uma prática mais sadia do esporte para levar a competição a um outro patamar em que a gente não precisa, né? Então eu acho que qualquer medida que venha ser tomada nesse sentido, mesmo que a rodada tenha que ser paralisada, eu acho que pode trazer grandes benefícios lá no futuro, e a gente espera que realmente seja uma mudança significativa, né? Porque acho que algumas mudanças, algumas atitudes devem ser repensadas e algumas propostas e algumas ideias que venham a ser postas em prática podem realmente vir a melhorar o nosso futebol de veteranos. Com certeza. Agora vamos falar um pouco de futebol 7. Eu sei que essa semana foi a semana de encerramento de inscrições. O pessoal aí está confirmando participações. Como é que está o andamento dessa fase da competição, Matheus? Pois é, nós tivemos agora na segunda-feira, né, e a gente não determinou a segunda-feira exatamente como data limite das inscrições, dada a organização das equipes para poderem estar participando da 4ª Copa Santa Maria. Mas, a princípio, já temos as 16 equipes confirmadas. No mínimo 16 tem. A gente vai fechar com 16. 16. A gente está fechando um 16 no momento, para que a gente possa também terminar a competição antes de janeiro, né? Que é algo realmente já está planejado extraoficialmente, né?
Então a gente esteve recebendo inscrições na segunda-feira. Outras equipes após a segunda-feira confirmaram sua presença na competição. E a gente está então já denominando as equipes que irão participar desta Copa Santa Maria de Futebol 7. Até 16 equipes, né, Matheus? É um número que dá uma boa qualidade técnica, né? Exatamente. Qualificação técnica também. Exato, funciona bem. Obviamente que a gente tem algumas equipes que ainda estão fazendo o acerto das suas inscrições, mas já conversaram com o coordenador oficial Paniz e já confirmaram aí as suas presenças na Copa Santa Maria de Futebol 7 através dos seus representantes. Vamos nominar então as equipes que já estão confirmadas na competição. O Boca Futebol 7 já está confirmado, cujo responsável é o Vinícius, o bebê. Nós temos o Casares, de responsabilidade dos amigos Peterson Silva e Edson Ribas, né? A equipe do Casares que está voltando à Copa Santa Maria, jogou a segunda edição, não jogou a primeira, não jogou a terceira, volta para a quarta edição. Outra equipe que está confirmada é o Leão, que pela primeira vez joga a competição, do Vilmar Garcia. Nós temos também o Malcriados Futebol Clube, de responsabilidade do Douglas Menezes, que estará pela primeira vez participando da competição também. O Resenha Futebol Clube, que acaba confirmando a presença na segunda-feira, comandado aí pelo Giovanni Bordim, que é uma equipe que, inclusive, na última edição da Copa Santa Maria ficou na quarta posição. É uma das equipes de melhor desempenho em todas as edições da competição. Participou de todas. Na primeira edição acabou caindo nas quartas de final. Na segunda edição acabou ficando com um terceiro lugar. Na quarta edição acabou ficando em quarto lugar, ou seja, o desempenho do Resenha nas competições é dos melhores. O River Plate também está confirmado através do seu representante Werley Alves Soto. Nós temos também o Soares Futebol Clube, do casal Franciele Soares e Everton Viana, que também já está confirmado. Nós temos o Só Amigos Futebol Clube, do Michael Oliveira, que também está confirmado na competição. Inclusive traz algumas novidades para o seu elenco bem interessantes, né? Contando aí com ex-jogadores profissionais como o Morelli, Léo Pilar, por exemplo, e o Léo Rodek, que foi destaque agora defendendo a equipe da UFSM na Série Ouro de Futsal. O Esquadra Azul de Júlio de Castilhos, representado pelo João Paulo Fruê. O Vitia Real Clube de Futebol, representado pelo Juliano Beirenstein Rospa, que está trazendo alguns atletas, inclusive lá de Dilermando de Aguiar, para representar a equipe, atletas que foram contratados junto ao Esporte Clube de Dilermando de Aguiar, que só não joga a Copa Santa Maria, porque eles têm uma liga própria em Dilermando, um calendário praticamente de ano cheio, com jogos nos finais de semana também. A equipe do The Blacks Futebol Clube, cujo responsável é o Jerônimo Soares. Nós temos o Barcelona, aliás, é o Futebol Clube Barcelona, uma equipe de Júlio de Castilhos, que estará participando também, que já tem nome definido, através da representação do Felipe Castilho. É uma equipe que vem de lá e que eu não digo que é o Barcelona oficialmente, mas que estará usando o nome de uma equipe tradicional de futsal, que é o Futebol Clube Barcelona, inclusive o seu fardamento, e deve ter alguns atletas dessa equipe jogando a competição também. Segundo o João Paulo do Esquadra Azul, que esteve na segunda-feira lá no Planeta, é uma equipe bem tradicional e bem competitiva lá de Júnior, que migrando para o futebol 7 também tem grandes possibilidades de fazer uma excelente competição. O Arsenal Futebol Clube, representado pelo Luiz Costa. O Largados Futebol Clube, do Alexandre. O Azar Futebol Clube, representado pelo Vitor Piaz. E aí nós temos como última equipe confirmada a Barbearia Tavares, representada aí pelo Thales Tavares, que na segunda-feira havia medido pela manhã e não jogaria a competição. Como nós estávamos em busca de mais uma equipe, ontem mesmo eu fiz contato com ele pela manhã e ele já confirmou a presença na competição. Eu só informei a ele, agora não dá para voltar atrás, né, Thales? Ele me informou que hoje já deve estar fazendo o pagamento da inscrição e já confirma a participação da equipe da competição. Então, a princípio, nós temos 16 equipes. Caso uma dessas equipes desista de jogar a competição, nós temos até a quinta-feira que vem, que é o dia 24 de outubro, às 19h30, onde será realizado o Congresso Técnico lá no Planeta Bola, para definir aí uma equipe que venha a repor alguma saída. Mas eu acredito que não teremos mais nenhuma desistência e que confirmam essas 16 equipes
para a disputa da competição, que está com seu calendário de início já prevista. Nós temos a previsão do torneio início para o dia 3 de novembro, ou seja, ele mudou de data até porque o sócio proprietário do Planeta, o Guilherme Rui, não estará em Santa Maria no final de semana que vem, e até para que a gente possa nos organizar melhor, e as equipes enquanto também, né? Sede Planeta Bola para o torneio início, as equipes também, e no dia 9 de novembro estará começando então a competição. A competição. Dia 13, então, o torneio início, e dia 9 começa a competição. Exato. E nós temos previsão de datas para esta competição já. Eu ainda não conversei exatamente com o Paninho sobre isso, mas a competição vai começar no dia 8 e 9 de dezembro. Aliás, 8 e 9 de novembro começa a competição. Aí a fase de grupos, ela pode se encerrar no dia 23 e 24 de novembro. Por quê? Porque tem duas equipes, tem uma equipe que é certa, tem duas equipes que é o Azário e o The Blacks, que além de participarem da Copa Santa Maria de Futebol 7, quarta edição, pelo menos o estadual da Federação Gaúcha de Futebol 7, que não é parceira da quarta Copa Santa Maria, estarão jogando. O estadual da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul, que é em dezembro, eles não confirmaram a presença, mas o da Gaúcha, por uma outra competição, eles estarão jogando. Então, se for feito um intervalo, ou uma parada no final de semana ali de 15, 16 e 17, que é de sexta a domingo, onde ocorre o estadual da Federação Gaúcha, mesmo assim, com aquela parada, a primeira fase terminaria aí no dia 23 e 24, aliás, no dia 30 de novembro e 1º de dezembro é onde terminaria a primeira fase, não havendo rodado no dia 14, no dia 15 ou no dia 16 e 17, por exemplo. Aí nós teríamos depois quartas de final, que poderiam ser programadas para o dia 8 de dezembro, as semifinais, que se não houver equipe participando da Copa Santa Maria e do estadual da Federação de Futebol do Rio Grande do Sul, não haveria problema das semifinais serem realizadas nas mesmas datas do estadual da Federação de Futebol do Rio Grande do Sul, que são os dias 14 e 15 de dezembro. E aí, mantendo-se a data de 14 e 15 de dezembro mesmo, que algum final de semana não tenha rodada, terminaríamos a competição ali no dia 22 de dezembro, ficando apenas um final de semana ou do estadual da Federação Gaúcha de Futebol 7, ou do estadual da Federação de Futebol do Rio Grande do Sul, sem rodada. Ou uma rodada picada, tanto para um quanto para outro, nós poderíamos terminar aí no dia 22 de dezembro, ou seja, antes da virada do ano, a competição deve terminar com 16 equipes. Por isso, uma vantagem desta vez, em termos apenas 16 equipes jogando esta competição. Seriam 2 chaves de 8? Ou não, 4 chaves de 4? 4 chaves de 4. Para poder dar e aí classificam as duas melhores de cada chave, quartas de final, semifinal e final. Não haveria daí a segunda fase, como teve na última edição. Legal, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta logo com mais informações com o Matheus sobre a Copa Santa Maria de Futebol 7, começa então, é a quarta edição, né? Quarta edição. Quarta edição, começa então agora em novembro, e a gente volta com mais informações. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com a nossa zona esportiva desta quinta-feira. Lembrando que o apoio cultural do programa é de Walter Beltrame, esse é o nome Materiais de Construção. Também Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com qualidade e segurança. Também está com a gente a Academia do Padre do Bracini. Grande abraço ao professor Bracini. Matheus, nós falamos então, tu vais compor 4 chaves de 4. A princípio sim, é isso que está definido. E aí saem 2 de cada chave? 2 de cada chave. Aí cruzam. Cruzam, aí depois o cruzamento é definido, ele não é definido por campanha, ele geralmente é definido por chave, né? O primeiro de uma chave cruzando com o segundo da outra, e assim sucessivamente, para que a gente possa chegar até a decisão. Um detalhe interessante que eu queria trazer para os nossos telespectadores é que nesta Copa nós teremos pelo menos 2 dias de final de semana, e não 2 finais de semana, 2 dias de final de semana, que não serão no mesmo final de semana, com rodada noturna. Por quê? Porque nessa época do ano, especialmente agora para o final do ano, o Planeta Bola costuma ter aluguel para eventos. Então a gente já tem 2 eventos confirmados. Um é do encerramento de final de ano, que já é tradicional no Planeta Bola, já vai ser a 2ª edição do evento da Barbearia Novo Estilo, ali da Pinheiro Machado, e um outro evento é do Churrasqueiro Neto Leal. Vai estar fazendo um enorme evento lá para cerca de, acho que 400 pessoas que circularão no local num domingo. Acredito que seja no domingo. O da barbearia geralmente é no sábado, né? Então, são 2 dias de evento que eles devem ocorrer até às 18 horas e que a gente estará transferindo a rodada para a noite. Aí o Guilherme desfaz daqueles horários que estão locados à noite, que já não são muitos, naquele dia específico e libera para a competição. Até para que não haja nenhum atraso, então, e no verão facilita, né? Claro. No verão, tudo ajuda. Então, até melhor de noite. Para nós, a rodada noturna no verão, com a temperatura boa, acaba trazendo público. Não é necessariamente a preferência, mas acaba por uma questão de organização da própria agenda do planeta, nós temos que tomar essa decisão. Ainda não foi me repassado as datas específicas. A gente aguarda as datas específicas para que após o congresso a gente possa já estar elaborando o carnê da competição, né? Porque o Panizzi ele tem uma vantagem e é uma das coisas que eu acho que é benéfica para a competição é se trabalhar com carnê. Mesmo que possa haver alguma modificação, o interessante é sim trabalhar com carnê. Eu entendo que é muito melhor tu trabalhar com carnê do que dar o ponto ficar planejando rodada a cada final de semana, né? Porque as equipes já têm um planejamento. E acredito que nesta edição, até em virtude de que nós só teremos como competição oficial a Copa da Amizade e a Copa Santa Maria prevista aí pela Liga Santa Maria de Futebol Amador vai começar só lá em janeiro, que é uma competição oficial, porque parece que vai ter um torneio amador organizado por representantes de Cerro Azul e Paysandu, mas acaba não sendo um evento oficial, então nós temos até alguma vantagem. E o fato também de que nós não temos o Resenha envolvido com competição agora, né? E acho que um dos motivos que levaram ao Resenha a participar da competição é o fato da equipe do União Independente não jogar a Copa RS de salão, então há algumas facilidades, digamos assim, que acabam ocorrendo no segundo semestre para a realização da competição, né? Não tem Copa diária no meio, então tudo acaba facilitando. Me diga uma coisa, como é que ficou a situação da arbitragem? Já definiu? Não, a arbitragem já está definida. Estava aquele problema de se ia haver o acordo. A arbitragem está definido já que a SAF e os representantes da equipe já estão sabendo de que os atletas que foram suspensos do salão na última competição que foi realizada, que é o Citadino, não poderão estar atuando no Futebol 7. Onde inclusive havia um atleta que está suspenso no salão jogando lá no Planeta Bola e ele cobrando o seu representante de equipe que tomasse uma posição em relação a isso, que contratasse um advogado, que lutasse
pela sua presença no evento. Mas o que eu posso afirmar é que, por enquanto, salvo outra decisão que venha a ser tomada, os atletas não poderão jogar. Por que eu digo salvo outra decisão? Que dá um pouco um atleta, e é um direito dele, resolve contratar um advogado, e o advogado entra com um recurso e entende que esse recurso, por exemplo, ele é aceito. Vamos dar um exemplo. Aí é uma outra situação. Mas, por enquanto, o que está pré-determinado é que esses atletas suspensos no Campeonato Estadual de Futsal da Liga de Futsal Santamariense não poderão estar participando da Copa Santa Maria de Futebol 7 por tratar-se de uma mesma equipe de arbitragem, que é a equipe da SAF, por tratar-se de um mesmo coordenador de competição que já tomou essa decisão juntamente com os representantes da arbitragem. A gente apenas aguarda que para o dia do congresso a gente tenha um documento oficial da SAF, né, para que a gente possa estar repassando as equipes para que elas estejam cientes dessa decisão que está sendo previamente tomada. Tu tens uma ideia, Matheus, de quantos atletas são que estão suspensos? Olha, eu não tenho exatamente o número oficial, mas eu acredito que tenhamos de 4 a 5 atletas suspensos. Até não é um número muito elevado, não, que teriam interesse em jogar a competição, por exemplo. E dar um pouco de um atleta suspenso que nem tem interesse em jogar, mas que eu saiba, e até é bom explicar, que são várias perguntas sobre este tema. Isso é algo que eu aprendi lá no veterano 1, o nosso catedrático Francisco Carlos Lencina, o Chico Lencina, né? Atleta suspenso em tempo, ele não pode jogar uma outra competição, como por exemplo um atleta suspenso em tempo na Copa Veteranos, ele não pode jogar a Copa Amizade, certo? Um atleta suspenso em tempo no futsal, neste caso, não poderá jogar o futebol 7 pelo acordo que ocorreu com a arbitragem. Agora, como não trata-se de uma mesma competição, mesmo que tenha-se um mesmo organizador, um atleta suspenso em jogos, ele está liberado para jogar a competição. Vou dar um outro exemplo melhor, Tess. Um atleta suspenso em tempo numa Copa Amizade poderia não jogar uma Copa Verão, mas suspenso em jogos ele poderia jogar, porque não é a mesma competição. É assim que, conhecidamente, a gente tem acompanhado decisões de juntas da FUVESMA, e é o que está, acredito eu, também no Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Ou seja, um atleta suspenso em tempo não vai poder jogar, mas um atleta suspenso em jogos está liberado. Até porque não é uma punição grave, né? A gente tem atletas, por exemplo, como o Thiago Rizati, por exemplo, e o Diego Rodrigues do futsal, que pegaram suspensão no máximo de 6 jogos. Esses atletas estão liberados para jogar, pelo menos o conhecimento que eu tenho, desde a primeira rodada. Então não tem como pegar um atleta suspenso do salão por partidas e dar um pouco de medida e jogar o 7. Não, só se for por tempo. A não ser por tempo, porque aí é um caso de uma punição mais grave, de uma conduta antidesportiva que a arbitragem, né, realmente se posicionou de não querer a presença desses atletas jogando a competição. O tempo de jogo vai continuar o tempo normal ou tu vai reduzir a primeira fase? Não, a gente reduziu o tempo de jogo, vamos explicar isso, né, até pela questão dos horários locados. A gente está seguindo até um padrão que a Federação de Futebol Centro do Sul tem usado nas suas superligas em Porto Alegre, que é o tempo de 20 e 20. O tempo oficial é 25-25. Pelas regras da Confederação do Brasil de Futebol 7, a gente poderia ter um tempo menor apenas para outras categorias, então uma categoria livre. Mas por força de necessidade, a gente vai estar adotando aí o tempo de 20 e 20 para que a gente possa não ter algum tipo de atraso. O que ocorria em outras edições? O jogo estava marcado para as 2 horas, começava às 2h30. Aí o jogo que está marcado 6h30, por exemplo, era um pouco que ia começar quase 7 horas. Sim, eu tinha um horário locado, às 6h30. Então atrasava os horários locados e já houve reclamações. Então, para que a gente não tenha qualquer problema, e até em virtude de termos aquela rodada noturna, para não se estender muito tarde, a gente já estabeleceu aí o que será repassado em congresso, que é o tempo de 20 e 20 com 10 de intervalo a cada partida. Alguma outra novidade que traga essa competição, essa 4ª edição, assim, dentro da experiência que vocês tiveram nas edições anteriores? Olha, a participação de novas equipes, o mercado de atletas que realmente está bem agitado, e eu vou te dar um exemplo bem claro.
a gente tem uma equipe que não vai jogar a competição, de certeza. A princípio, a informação que eu tenho é essa. Tamoio não confirmou presença. Eu estava numa outra competição de futebol 7 na sexta-feira, lá numa guerrilha, e os próprios atletas que estavam lá do Tamoio hoje jogando, acompanhando o jogo, se perguntavam: para que equipe o fulano vai jogar? Para que equipe o ciclano vai jogar? Então, daqui a pouco, tu não entra como equipe da competição, mas os teus atletas estão no mercado. E, obviamente, que são convidados para defenderem outras equipes. Então, o mercado ainda está bem agitado, até porque acredito que nem todas as equipes assinaram seus 18 atletas. Então, ainda há atletas que estão disponíveis no mercado e que podem ser contratados. A gente tem algumas mudanças, por exemplo. Só para você ter uma ideia, Tess. O Léo Pilar jogou uma competição para o Resenha, que foi a segunda edição da Copa, foi o craque da competição. A terceira pelo Tamoio. E nesta quarta Copa, o Resenha teria interesse em que ele jogasse novamente para o Resenha, porque o Tamoio não iria entrar. Mas ele optou por jogar pelos Só Amigos. O Léo Rodek, que na última competição defendeu o Soares, desta vez vai defender os Só Amigos, que trata-se de um grupo de amigos que ele tem em longa data. Então, essas mudanças de mercado são naturais. O Dal, que é um pivô, e na última Copa jogou para o Tamoio. O Tamoio não entrando, ele vai defender o Casares. Então, o mercado ele é interessante, porque ele modifica bem de uma competição para outra, né? E os próprios atletas, entre eles, acabam fazendo algum tipo de comentário: olha, se a equipe tal não vai jogar, para quem aquele fulano vai jogar? Então, são questões bem interessantes. E fora a premiação diferenciada que a gente está dando esse ano, que é para o campeão da Copa, a premiação do fardamento completo, não só para os atletas, mas para os 13 integrantes da comissão técnica da Fato Confecções. E há uma ideia ainda não oficializada, porque ela será oficializada no Congresso, de que além dos R$ 750, se cobre o valor de taxa de R$ 80 para o torneio início, dando-se uma premiação de R$ 400 para o campeão do torneio início. Um outro detalhe interessante: até que dia as equipes podem fazer suas inscrições? Quando começa a competição ou tem mais um prazo ainda? Na verdade, isso é definido no Congresso. A definição do Congresso é a seguinte: se a entrega da ficha terá que ser no torneio início ou não. Isso é definido no Congresso. A princípio, a entrega da ficha ela é no torneio início, porque na verdade não pode se inscrever mais nenhum atleta. E o que geralmente é definido no Congresso é que o atleta que defenda uma equipe do torneio início, ele vai ter que defender aquela equipe durante toda a competição. A não ser na primeira edição que houve essa flexibilização, nas demais não ocorreu. Então, acredito eu que as fichas e inscrições, elas devem ser entregues no torneio início. Mas isso será definido no dia 24 no Congresso. 24 do Congresso, que é quinta-feira que vem. Algum outro detalhe que a gente tenha deixado passar, que tu acha interessante a gente colocar aí? Por enquanto era isso. Então, reforçando mais uma vez, o Congresso Técnico da competição iniciará no dia 24. Quinta-feira. Quinta-feira, salve alguma mudança, mas acredito que não ocorrerá mais. Será na quinta-feira, 19h30, a partir das 19h30. E o torneio dia 3? Cada representante da equipe deve comparecer. O torneio início no dia 3 de novembro, no domingo, se o tempo, claro, colaborar também. E a Copa começando já no sábado, dia 9 de novembro, com rodada no dia 9 e rodada no dia 10 de novembro, ou seja, sábado e domingo à tarde. Legal. Estamos então encerrando mais um Zona Esportiva, agradecendo a presença do Matheus. Correto. E quinta-feira que vem, de novo, a gente tem mais informações sobre o Futebol 7. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos e o convite para estarem sempre com a gente no meio-dia. Um grande abraço, até a próxima.